convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 92. Salmo 92 é um salmo escrito por Davi, depois de ele contemplar a segurança na vida daquele que confia em Deus. Disse no domingo passado e reafirmo que a Bíblia dividida em capítulos e versículos foi para que nós pudéssemos ter maior facilidade em encontrar os textos, mas antes os livros eram direto. Foi a partir do século XII que isso aconteceu. Quando nós juntamos o Salmo 92 com o Salmo 91, nós vemos essa visão muito preciosa. Quando o salmista diz que, começa no Salmo 91, dizendo que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai descansar à sombra do Onipotente. E no Salmo 92, nós vamos aos versos 12 a 15, quando o texto assim nos diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Gostaria que os irmãos repetissem comigo os versos 12, os versos 14 e o verso 15, assim: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Olhando o título do sermão dessa manhã, alguém pode pensar: o pastor não está falando sério. Afinal de contas, que vantagem há em ser idoso? Especialmente nós, da sociedade desse lado do mundo, onde há um culto exagerado à juventude, tanto assim que só se fala em coisas novas. Não é segredo para ninguém que algumas empresas, quando passam por algum desconforto, algum descontrole, e querem impressionar os seus clientes, elas colocam lá, sob nova direção. Não sei se não mudou nada, mas isso é para atrair as pessoas. As pessoas pensam: agora a nova direção, está tudo novo, vai ser diferente. E a verdade é que vivemos num mundo onde se apregoa de forma muito clara que a pessoa, depois de uma certa idade, depois de um certo tempo, ela já é um estrangeiro, um peregrino no mundo atual. Particularmente aqui em nossa pátria, o Brasil. O que não acontece em outras partes da Terra, por exemplo, em alguns países da Europa e alguns países da Ásia, especialmente o Japão, onde a cultura deles, que é uma cultura milenar, há um valor muito grande àquelas pessoas que atingem a uma determinada idade. Quero falar nessa manhã sobre as vantagens de ser idoso. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. A sabedoria está em pôr o nosso foco na questão certa. Há pessoas que têm muita dificuldade em entender o curso natural do tempo. O salmista afirma no Salmo 31, no verso 15, que o tempo que nós temos, os nossos dias, eles estão contados por Deus e eles estão nas mãos de Deus. Então, o curso natural da vida é que a pessoa nasce uma criança, torna-se um adolescente, do adolescente chega à juventude, da juventude alcança a maturidade e com a maturidade chega à idade mais avançada ou a ser idoso. Esse é o curso natural da vida de todos nós.
Esse curso ele torna-se interrompido quando ou na infância, ou na adolescência, ou na juventude, somos surpreendidos pela morte. Porque a vida nos ensina que não há idade para que alguém deixe de estar nesse mundo. Existe vantagem em ser idoso? Existe. Quais são elas? Por exemplo, o texto nos chama a atenção ao dizer que o justo ele há de florescer como as palmeiras e como o cedro do Líbano. Eu queria destacar algumas vantagens da idade nesta manhã, quando estamos hoje, especialmente, cultuando a Deus, não ao idoso, cultuando a Deus e agradecendo a Deus pela vida de pessoas que alcançaram a terceira idade. Primeira vantagem é a vantagem de usar a experiência. Bom, entenda uma coisa, se a pessoa não entende o seu tempo, e se ela não consegue adquirir com os anos experiência, ela vai ter muitas dificuldades para se encaixar na vida. O salmista diz que os justos florescerão. Afinal de contas, a Bíblia diz que não existe um justo nenhum sequer. Então, nós temos uma vantagem, eu estou falando para pessoas que conhecem a Deus, de reconhecer que nós somos justificados. Na verdade, não há ninguém, nem jovem, nem idoso, nem criança, que seja justo aos olhos de Deus. Mas se somos salvos, nós somos justificados por Deus. Então, precisamos entender que isso é uma vantagem que vai se solidificando ao curso dos anos. Geralmente, quando alguém faz aniversário, e hoje nós tivemos alguns irmãos aqui à frente, nós oramos, agradecendo a Deus pela vida que Deus tem dado a eles. E a gente, quando é mais jovem, especialmente adolescente, eu no outro dia estava indo ao cinema com a minha esposa e vi a quantidade de adolescentes que estavam na fila para entrar no cinema. E o filme era um filme que não tinha proibição de idade. Mas, às vezes, quando se é adolescente, eles ficam torcendo para ter um pouco mais de idade. Não é? No outro dia, eu, cumprimentando uma pessoa aqui de nossa igreja, eu disse que essa pessoa era junior, e ela disse, junior não, pré-adolescente. Se encheu, né? O peito disse, junior não, pré-adolescente. Ou seja, há um tempo quando as pessoas têm uma idade e querem parecer que têm mais do que têm. Mas há também um tempo quando alguns têm uma idade e querem parecer ter menos do que têm. Isso é muito complicado. A Bíblia diz que nós somos justificados. E nós precisamos entender que Deus está no curso da história de nossa vida. Nós não estamos nesse mundo por acaso. Os anos não são nos dados somente porque Deus olhou para nós e disse, olha, você vai viver mais. Não é isso, não. Há um propósito de Deus em nos dar anos. E nesses anos que Deus nos dá, nós precisamos reconhecer as bênçãos que Deus nos concede. Deus é muito bom. E você que já chegou à terceira idade, diga assim, Deus é muito bom, né? É muito bom mesmo. Deus nos abençoou com a salvação. Deus nos abençoou em olhar para trás e ver que as coisas realmente estão sob a direção de Deus. Deus nos ajudou e tem nos ajudado o tempo inteiro. Ontem sexta-feira, eu estava conversando com um pastor, amigo meu, o pastor Joás, e ele me ligou e eu não consegui atender na hora, depois liguei para ele, e ele queria me dar uma notícia todo feliz. Ele foi meu contemporâneo do seminário, disse, Joel, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, o que é? Ele disse, olha, está chegando aí o Moisés. Eu falei, quem é Moisés? Ele falou, Moisés é meu neto, rapaz. Meu primeiro neto. Eu falei, grande coisa, eu vou ter 2. Ele falou, você está brincando. Eu falei, estou falando sério. Então eu disse, olha, Joás, Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus que abençoa.
A Bíblia diz que nós veremos os filhos dos nossos filhos e a paz sobre Jerusalém. Então você aprenda, meu irmão, a viver contando as bênçãos de Deus. Porque a pior coisa são aquelas pessoas que não consideram as bênçãos de Deus. São aquelas pessoas ingratas, não é? Aquelas pessoas que estão sempre reclamando. Aquelas pessoas que estão sempre maldizendo. Então existe uma vantagem muito grande de usar a nossa experiência para reconhecer que fomos justificados e para reconhecer que somos abençoados. Quando seus cabelos começarem a embranquecer, agradeça a Deus por isso. Quando os anos, é claro que alguns embranquecem antes do tempo, né? Isso é questão que Deus sabe por quê, né? Temos lá, por exemplo, Bruno é um jovem, mas já está com a cabeça quase toda branca. Mas isso é uma questão que a gente não tem explicação. Deus é que tem a explicação para isso. Mas com o natural, os anos, os cabelos começaram a embranquecer, não fique perguntando, mas por que é que meus cabelos estão tão brancos? Não se entristeça com isso, se alegre com isso. Porque Deus está abençoando você. A segunda vantagem é a vantagem de um relacionamento mais profundo com Deus. O texto diz: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Interessante a comparação que o salmista faz com a palmeira e com o cedro. Palmeira é uma árvore que ela é singular, porque quando ela tem 1 metro de altura, ela já tem 1,5 metros de raiz para baixo. Ou seja, a palmeira é uma árvore que está preparada a enfrentar as intempéries do tempo. E uma das grandes provas, como é que é a sabedoria na Bíblia, né? Tem gente que, pela sua ignorância, diz que a Bíblia não é verdade. É gente ignorante. A Bíblia fala coisas que vão ser comprovadas depois. Todos nós sabemos desse desastre que aconteceu na Ásia, chamado tsunami. E quando houve o tsunami, hotéis foram varridos, navios foram varridos, tudo foi levado como se não fosse nada. Mas a única coisa que sobreviveu ao tsunami foram as palmeiras. Que coisa extraordinária. Por quê? Porque estavam firmadas. Havia raiz. Então, o autor do Salmo, ele trata que a pessoa idosa, ela é como uma palmeira. Ou seja, é uma pessoa que tem uma experiência com Deus. Ele está falando de pessoas salvas, viu, irmãos? É uma pessoa que tem uma experiência com Deus. É uma pessoa que aprende com os anos. A Bíblia diz: com os idosos está a sabedoria. Jó 12:12. E na multidão dos anos o entendimento. É importante que as pessoas comecem desde a idade mais tenra, desde a meninice, a aprender com Deus, a aprender com os anos. E quantas coisas Deus nos ensina. É comum que uma pessoa que conhece a Deus, ao longo dos anos, ela torne-se uma pessoa melhor. Se ela tem um relacionamento aprofundado com Deus. Também é comum, ao longo dos anos, se a pessoa não tem um relacionamento aprofundado com Deus, que ela se torne uma pessoa pior. Sabe por quê? Porque a satisfação da vida está em Deus. E quando a pessoa não se satisfaz em Deus, ela não vai se satisfazer em nada. Ela vai tornar-se uma pessoa insatisfeita, uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa difícil de se relacionar, porque se ela não tem relacionamento com Deus, ela terá dificuldade de ter relacionamento com a maioria das pessoas. É assim que funciona, meus irmãos. Então, uma vantagem muito grande, não é? A pessoa está fundamentada, ela aprende com os anos. Essa semana eu, não digo que gasto, mas investi tempo em ler alguns textos, até em função de que vou pregar logo mais à noite, de alguns homens de mentes brilhantes, mas que teimaram em não acreditar em Deus. Li, por exemplo,
Jean-Paul Sartre, no seu livro A Teologia do Absurdo, um filósofo existencialista francês que não cria em Deus. Esse homem, hoje ainda vivo, né? Esse já morreu, que é Richard Dawkins, um homem ateu, filósofo ateu. Na verdade, ele dá base àquele filme que muita gente viu aqui, Deus não está morto, né? Porque na visão dele, Deus está morto. E lendo esses textos, eu dei graças a Deus, porque com os anos de leitura da palavra de Deus, aquelas argumentações aparentemente lógicas, que poderiam me fazer falsear, pelo contrário, aprofunda a minha fé. Porque eu sei que os anos nos levam a aprender que Deus é Deus. Deus é o Senhor. Os homens passam. As filosofias vãs se perdem. Mas Deus permanece o Senhor. Como diz o salmista no Salmo 90, que faz parte dessa coleção, ele começa dizendo: Senhor, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. E homens, por mais sábios que sejam, todos somos passageiros. E os anos devem fazer aprender isso. Os anos com Deus devem nos fazer sábios. Mas Deus nos dá anos de vida, não somente para que acumulemos sabedoria com Ele, dEle, mas para que nós possamos ser um canal de bênção. Eu louvo a Deus porque Deus me abençoou ainda quando bem jovem, em conviver com muitos idosos extremamente abençoadores, que me disseram coisas que norteiam a minha vida até hoje. Muitos deles. Meu avô, eu ainda era adolescente. E os irmãos sabem como é o adolescente todo o tempo. Não muda, não. O adolescente, ele é sempre inquieto. E a gente sempre quer fazer mais do que deve ou pode. E uma coisa que meu avô me disse quando eu era adolescente, nunca esqueci isso, ele disse: Joel, tudo demais faz mal. Hoje eu já estou idoso e lembro disso. Tudo demais faz mal. Isso é verdade. A Bíblia diz que o idoso deve ser um canal de bênção. Então, se você é idoso, seja bênção para os mais jovens. Há pessoas que ficam criticando os mais jovens, como se nunca tivessem sido jovens. Mas os anos nos dão a vantagem de ter um relacionamento profundo com Deus, de aprender com os anos e de ser canal de bênção. Há tantos jovens precisando ser abençoados. Abençoe. Use a sua sabedoria para orientar. Peça a Deus essa visão. E certamente você verá que é uma vantagem muito grande em ser idoso. Hoje eu já estou usando parte do meu tempo, né? E aí eu descobri que eu estou realmente ficando idoso para orientar e ajudar alguns pastores mais jovens, que de vez em quando estou nas reuniões de pastores, eles me procuram para saber qual é a saída de algumas coisas. Às vezes eu digo para eles: eu não sei, realmente eu não sei. Mas pela idade, pelo tempo, pela experiência, a gente já passou por muitas coisas. E pode orientar as pessoas que estão passando. Então, seja um canal de bênção para o jovem. E uma outra vantagem, e para mim essa vantagem é extraordinária, é a vantagem que o idoso tem de permanecer vivo. Irmão, a vida deve ser celebrada em todo o tempo. Celebre a vida. Se é uma coisa que o crente deve gostar, é de celebrar a vida. Às vezes nós fazemos aniversário, há pessoas que fazem aniversário e ficam tristes, não sei porquê. Principalmente quando os anos vão chegando. Aniversário é uma bênção de Deus. Eu faço aniversário uma vez por ano, todo mundo faz uma vez, se eu pudesse fazer 2 ou 3. Né? Mas quando se faz aniversário, chega sempre aquele momento que as pessoas cantam: parabéns para você, nessa data querida,
muitas felicidades, mais um ano de vida. Não é mais um ano, não, é menos um ano. Aquele ano já passou. Na verdade, é menos um ano de vida aqui, mais um ano a mais de vida na direção de Deus. Então, por isso, devemos louvar ao Senhor. O salmista diz: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Irmão, celebre a Deus a bênção da sua vida. Não fique maldizendo. Ah, mas eu agora já estou cansado, já estou velho. Você já está, mas você dê graças a Deus porque você chegou. Tem tanta gente que não chega. Tem tanta gente que não chega. Semana eu estava olhando a minha turma de seminário. Formamos 29 alunos do Brasil todo. Naquele tempo era assim, né? 5 de música sacra. Dos 5 de música sacra, só 2 estão vivos. E os outros 24 de teologia. E dos 24 de teologia eu parei de contar, porque parece que só tem uns 10 ou 12 vivos. Eu estou. Então, eu celebrei a Deus. Porque quantos já se foram? Quantos não alcançaram? Quantos não permaneceram? Quantos foram chamados por Deus antes de chegar ao tempo que nós chegamos? Então, agradeça a Deus por você estar vivo. Meus irmãos, eu fico imaginando como Deus deve se sentir com algumas pessoas, eu sei que aqui na igreja não tem ninguém assim, que chega a uma determinada idade e começa a ser aquele idoso ranzinza. Irmão, sabe o que é uma pessoa ranzinza? Sabe o que é um ranzinza? É uma pessoa chata. Sabe o que é uma pessoa chata? Acho que você sabe, né? Olha, não faça isso. Não faça isso. Sabe por quê? As pessoas vão cansar de você. As pessoas não vão querer estar junto de você. Vão se afastar de você. Peça a Deus sabedoria para que você entenda a vantagem desse tempo. E o texto sagrado diz: na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Não existe essa história de seguinte: olha, eu agora não posso mais fazer nada. Não, você pode fazer e pode fazer muito. É só você ir a um congresso de terceira idade para você ver como é que acontece coisas boas ali. Ele diz que ainda darão frutos na velhice. A vida deve ter um propósito, não somente uma vida frutífera, mas uma vida com um propósito. Qual o propósito da nossa vida? Anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Irmão, eu quero louvar a Deus pela bênção de termos na nossa igreja Ministério da Terceira Idade. Louvo a Deus por isso. Pela vida dos irmãos que dirigem e coordenam esse ministério, irmão Mauro e Valdice. Eu sei que às vezes, né, o idoso dá um pouco mais de trabalho. Porque depois de um tempo volta a ser criança. Não é isso, Mauro? Não é isso, Valdice? Às vezes volta a ser criança, né? Porém, é uma bênção. Eu vou pedir a todos os irmãos que têm de 60 anos para cima para ficar em pé. Eu já estou em pé, viu? Mas fique com alegria, né? Tem gente aí que está em dúvida se vai ficar em pé ou não, né? Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver juntos? Louvado seja o nome do Senhor. E eu espero de coração que vocês que ainda não chegaram lá, cheguem. Espero. Mas cheguem nessa perspectiva. Existe uma vantagem em ser idoso. Se eu estou caminhando com o meu Senhor. Se a minha força vem do Senhor,
Se o meu propósito é anunciar que o Senhor reina, então a vantagem. Pode sentar. Que Deus abençoe ricamente a nossa vida, que Deus abençoe grandemente a nossa igreja.